Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu gostaria de falar sobre a publicidade, mas não da publicidade enquanto elemento de venda ou de prescrição de estilo de vida pura e simplesmente. Eu pretendo utilizar o artigo Seja Você Mesmo, Mídia, Consumo e Subjetividade, da Silvia Pimenta Veloso Rocha. Ela é doutora em filosofia pela PUC-Rio e é professora adjunta da UERJ. Inscreva-se no canal, lá na descrição há o link para o nosso grupo do Telegram também. Por lá nós nos atualizamos com artigos e vídeos sobre filosofia contemporânea, além de todas as atualizações do Colunas Tortas. Na descrição também há o artigo da professora Silvia Rocha. Você pode acessar e ler por inteiro. Bora pro vídeo? A publicidade tem mais funções do que somente introjetar valores e crenças, ou até mesmo do que vender diretamente um produto. Claro que isso não significa dizer que essas funções a mais são planejadas pelos publicitários, que essas funções sejam aparentes. São funções latentes, cumprem a função disciplinar de modelar comportamentos e produzir sujeitos. Assim, o consumo tem como objeto central não o bem de consumo propriamente. Talvez o objeto central do consumo seja o próprio modo de subjetivação. O que eu quero dizer com isso? Bom, para isso eu vou acompanhar os passos da professora, né? Se para a escola de Frankfurt, diz a professora Silvia, a chave de explicação cai em uma proposta do sujeito do desejo, da vontade, da consciência, que deve ser retirado de uma situação em que nessa situação encontra impossibilitado de sua plena expressão, em Foucault esse sujeito passa a ser visto como efeito do discurso. E assim pode-se entender a produção da subjetividade na publicidade não como parte de uma manipulação, de um escurecimento do olhar, mas como parte de uma constituição que nos faz, de fato, sermos os sujeitos individuais que somos. Os sujeitos hedonistas que somos, do consumo. Não estamos enganados, somos este sujeito, mas a espécie humana não será este sujeito para sempre. À medida em que não o é desde o início dos tempos também. O sujeito contém certas formas de experiência de si, formas socialmente construídas. Ou seja, a maneira como se relaciona consigo passa pelo mundo que se encontra de fato anterior à existência do sujeito e que se faz enquanto mundo numa relação entre sujeito constituído e as regras de sua constituição. A mídia, por sua vez, trabalha como mecanismo de produção de subjetividades, não como ferramenta de manipulação. Isso significa que o olhar sobre o mecanismo é mais importante que o olhar para o interior do sujeito em busca de talvez um entendimento que acaba rotulando algumas formas de ser como livres e outras como formas manipuladas de repente. De certa forma, é a própria publicidade que sustenta o discurso da suposta emancipação. É o exemplo do slogan da Nike, né? Não sou um público-alvo, sou um atleta. O importante é expressar a si mesmo, ter uma identidade própria, um estilo. Claro com o slogan, você faz suas escolhas fazem você. A Nextel, essa é a minha vida, esse é meu clube. O estilo é uma marca dos processos de individuação na sociedade de consumo. Elogia a diversidade do mundo, mas insere o imperativo da individualização. Segundo a professora, que eu abro aspas para ela, no próprio discurso publicitário surge a ideia de que o mais importante não é o produto, mas a subjetividade que a ele se associa. Como no slogan da All Star, use a alma pelo lado de fora. Os produtos aí, apresentados como meras ferramentas destinadas a essa construção de si, tarefa a ser empreendida pelo consumidor, como no comercial de perfume da Hugo Boss, é só um perfume, o resto é com você. Fecho aspas para a professora. A forma vazia da identidade é o grande objeto da publicidade, portanto. Mas não o vazio estático, o vazio enquanto reconfiguração incessante, portanto, impossibilidade de fixidez. Ou seja, o modo de atuação do poder está na própria subjetividade. Uma subjetividade livre para consumir, e devemos entender o consumo não só na compra de um bem, né? Mas sim toda ação pautada no paradigma da livre escolha. A liberdade de consumo é também a liberdade, por sua vez, de consumo de identidades.
que se constituem através do modo de subjetivação marcado no sujeito, mas também através dos diferentes itens de consumo que possam identificar o indivíduo. Bom, a partir disso, nasce uma provocação. A professora inicia a seguinte provocação: se a estética da existência do Foucault se propõe a buscar modos de vida singulares, se ela é eminentemente positiva, pois não se reporta ao dever e não aspira à universalização, se ela não busca encontrar norma ou desvio, será que a linha de fuga possível de ser criada por ela não acaba caindo, ao menos em partes, neste sujeito específico do consumo, do imperativo do gozo, nesse sujeito que deve gozar, nesse sujeito que deve consumir, deve ter prazer, nesse sujeito em que primeiro vem o dever, depois vem a possibilidade, e não primeiro a possibilidade e depois o dever, com modos, portanto, de subjetividade produzidos também pela publicidade. Pois o imperativo da individualização, que se faz como imperativo do consumo, na medida em que a individualização acaba se fazendo em grande parte por ações que acontecem sob o paradigma do consumo, não fornece modelos disciplinares ou modos de vida, pelo contrário. O ponto é a construção de uma forma de subjetivação que seja calcada na identidade. Tudo bem? Deixe seu comentário, coloque seu ponto, aproveite, deixe o like para que mais pessoas possam ver o vídeo e se inscreva no canal. Se você já for inscrito, se já conheceu o meu trabalho aqui, considere se tornar membro, ter acesso a conteúdos exclusivos somente para membros. Já há uma série sobre a microfísica do poder e uma sobre a noção de normal e patológico em Canguilhem, microfísica Foucault, normal e patológico em Canguilhem. E eu já iniciei uma série sobre análise do discurso do humor, sendo que o primeiro vídeo foi a noção de campo em Pierre Bourdieu. Muito obrigado e até mais.